Oi, meu nome é Maia e eu não vejo espíritos há 3 anos. Desde que eu comecei a frequentar essas reuniões, eu não sou mais perturbada por eles. E eu devo isso a vocês. Muito obrigada por me ajudarem a lutar contra esse problema. Eu espero que eu esteja ajudando também. Eu compreendo a dificuldade que vocês devem ter de falar sobre isso com pessoas próximas. O objetivo dessas nossas reuniões é nos ajudarmos, contando nossas experiências e superações. Todos aqui já passaram ou estão vivendo algo parecido. Tem gente que vê, enquanto outros só sentem a presença. Agora eu gostaria de ouvir a experiência de cada um de vocês. Meu nome é Regina e eu não vejo espíritos há 5 anos. Na minha casa tinha um quarto com uma maçaneta enferrujada. Vez ou outra eu ouvia um choro de criança ou a voz de uma mulher ninando um bebê. O choro de bebê foi ficando mais frequente com o tempo. Passei a ouvir todas as noites. Era desesperador. Era como se o filho fosse meu. Eu nunca entendi aquela parte da casa. Era uma porta antiga, que certamente não foi trocada como as outras. Troquei a fechadura algumas vezes, mas as chaves sempre sumiam de forma estranha. Nunca soube onde foram parar. E nunca parei de ouvir o bebê. Uma vez eu vi sangue escorrendo por debaixo da porta. Consegui abrir a porta, alguma coisa acertou a minha cabeça. Nunca soube o que era, mas desde então nunca mais ouvi o choro do bebê. Oi, o meu nome é Zoya. Eu não vejo espíritos há 7 anos. Em outras vidas, eu devo ter sido prisioneira ou mantido prisioneiros, não sei. Eu devo ter feito alguma coisa de muito ruim para ouvir sempre barulhos de correntes arrastando pelo chão. É como se fosse uma coisa horrível que viesse me buscar. Eu sinto como se tivesse uma sombra preta, um manto. Como se alguém sempre me seguisse. Quando eu tô em um lugar fechado, como num corredor, eu me sinto presa. É como se as paredes começassem a me imprensar contra elas.
Depois que eu me separei, eu moro sozinho há alguns anos. Sempre que eu saio de casa, eu deixo a cozinha arrumada e a mesa pronta para uma pessoa. O copo, o prato, talheres. Nas últimas semanas, quando eu cheguei em casa por volta das 5 horas, a mesa estava pronta para 2 pessoas. Alguma coisa muito estranha vinha acontecendo. É como se eu morasse com alguém que eu não pudesse enxergar. Todas as noites, antes de dormir, eu confiro o gás e na maioria das vezes ele está vazando. É como se eu tivesse um jantar com a morte. Por ser muito religioso, eu sempre tive terços e cruzes pela casa. Não dou muita bola para esse negócio de espírito, não. Mas confesso que comecei a ter um sentimento estranho em relação àqueles adereços religiosos. Uma noite eu acabei dormindo no sofá e o meu cachorro não parava de latir enquanto olhava aquelas imagens. Quando eu acordei, a luz da casa acabou. Eu fui até a caixa de energia para tentar consertá-la. Foi um comportamento muito esquisito. Em seguida estava eu lá, deitado na grama, Sendo lambido pelo cão. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ter uns distúrbios, como apneia e paralisia do sono. Só que junto com esses distúrbios começaram a surgir umas manchas pelo meu corpo. A primeira mancha foi no calcanhar. Foi assim. As manchas começaram pelo pé e foram se alastrando para cima. Até que um dia, eu acordei sem ar e eu corri para o espelho. Eu já tinha 18 anos, quando a mancha chegou no pescoço. Aos poucos, eu fui me sufocando com o pouco ar que restava. Enquanto eu assistia meu sofrimento pelo espelho sem poder fazer nada. E quando eu finalmente consegui esboçar um grito de socorro para minha mãe, eu não lembro de mais nada. Eu sempre fui muito de ler, mas eu nunca consegui ficar lendo no meu escritório mesmo, onde eu tenho uma estante só de livros, sabe?
Porque toda vez que eu ficava lá lendo, eu sentia sempre um calafrio aqui na nuca e que ia subindo, vindo em direção ao ouvido, como se alguém sussurrasse, soprasse alguma coisa. E por eu ficar lá pouco tempo, eu sempre deixava a janela fechada. Mas sempre vinha um vento atravessado que virava as páginas dos livros, derrubava os livros, mexia os objetos. Mas mesmo assim, teve uma vez que eu entrei lá, eu tomei coragem, porque eu queria fazer a resenha de um livro. E eu escutei nitidamente um fósforo sendo aceso. E eu vi uma vela acendendo sozinha embaixo da janela. E ao mesmo tempo, uma lâmpada estalava. Bem, acredito que evoluímos bastante hoje depois de ouvirmos os relatos dos nossos companheiros. Sábado iniciaremos o 3º passo dos 7 passos. Lembrando que o que ouvimos aqui deve permanecer aqui. Obrigada por terem vindo. Sempre muito bom escutar isso. Confessar.